Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num material de estudo que encara de frente uma das perguntas mais antigas que existem. Como é possível conhecer a Deus? Uma pergunta gigante, né? Gigante. E a fonte que a gente recebeu propõe um caminho bem específico. A nossa missão aqui é desvendar esse mapa passo a passo. A gente vai começar com umas ideias que parecem, coisa de aula de filosofia, tipo o que é Deus, para depois chegar em algo muito mais pessoal, que é quem é Ele. A promessa do texto é que dá para ir além da teoria e chegar num relacionamento de verdade. E o que eu achei mais legal na estrutura desse material é uma distinção que ele faz logo de cá e que, olha, é a chave para tudo. Qual? Uma coisa é saber sobre Deus, outra bem diferente é, de fato, conhecer a Deus. Parece um detalhe, né? Mas o autor defende que é a diferença entre, ler a biografia de alguém e ser amigo dessa pessoa. Boa analogia. Essa jornada do conceito à comunhão que a gente vai desvendar no papo de hoje. Boa. Ok. Vamos analisar isso então. O texto abre com essa divisão. O que é Deus de um lado e quem é Deus do outro. Na primeira parte, o que é Deus parece uma ficha técnica, sabe? Ele é o Criador, como diz lá em Gênesis. Certo. Sua essência é espírito, citando o Evangelho de João. E aí vem os superpoderes, os famosos onis. Os onis, boa. Onipotente, onisciente, onipresente. É a descrição, da capacidade dele. Exato. É como se a gente tentasse descrever, o CEO de uma grande empresa multinacional. A gente pode listar os dados, né? Faturamento bilionário, milhares de funcionários, presença em 100 países. A ficha técnica. Isso é o quê? A ficha técnica da empresa. Mas isso não diz nada se o CEO é um bom líder, se ele ouve os funcionários, se é uma pessoa justa. Entendi. Esses atributos metafísicos, onisciência, onipresença, são uma tentativa de descrever a escala de Deus, a parte que a nossa mente mal consegue processar. Peraí, mas por que essa separação é tão importante? No fundo, não é tudo a mesma coisa? Olha, essa é a grande sacada do documento. Ele ataca o principal obstáculo que muita gente tem. Tentar entender Deus como um conceito abstrato, como a gente estuda a força da gravidade. E não é por aí. A fonte diz: esquece isso por um momento. Em vez de começar pelo o quê, que é vasto e complexo, comece pelo quem. A segunda pergunta, quem é Deus, nos leva para o caráter dele. Ah, agora faz mais sentido. E nessa parte do quem, o tom muda completamente. Totalmente. Ele é descrito como Senhor, que é ao mesmo tempo justo e misericordioso. A fonte destaca o papel dele como pai amoroso, citando a primeira carta de João, e também como um justo juiz, com base nos Salmos. Passa da ficha técnica para o perfil de personalidade. Precisamente. E o texto ainda menciona a autodesignação de Deus em Êxodo, eu serei. Sim, eu vi isso. Que a fonte interpreta como um sinal da sua autoexistência e constância. Não é só sobre o que ele faz, mas quem ele é em relação às pessoas. Faz sentido. O que estabelece a grandeza, o quem abre a porta para um relacionamento. É a diferença entre admirar a empresa de longe e poder, bater um papo com o CEO. Ok. Então o documento monta esse perfil duplo. Mas isso leva a uma pergunta óbvia. Como é que essa informação toda chega até nós? Não é como se estivesse na internet. Exato. E o texto propõe duas estradas principais. A primeira é o conhecimento que vem por meio de outras pessoas. Sim, é o modelo histórico, o conhecimento que a gente pode chamar de institucional. A fonte explica que, na história bíblica, Deus geralmente se comunicava através de mediadores. Tipo os profetas. Tipo os profetas, os sacerdotes. Cita o exemplo de Moisés, que sobe a montanha, recebe a lei e entrega ao povo. Nesse modelo, o conhecimento é comunitário, passado por uma linhagem de testemunhas por uma tradição. É o conhecimento, digamos, oficial. Entendi. Muitos sabiam o que Deus queria porque Moisés ou o profeta Isaías contaram, mas essa ideia de um conhecimento mediado, que passa por um porta-voz, me parece um pouco distante, sabe? O documento para por aí ou ele oferece outra opção? Que bom que você perguntou, porque esse é o ponto de virada do texto. Ele usa essa base do conhecimento tradicional
para apresentar a segunda via, o conhecimento pessoal direto. Ah, agora sim. E para isso ele usa uma citação forte de Jeremias: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A ênfase muda do grupo para o indivíduo. Mas isso não cria um problema se cada um busca uma experiência pessoal? Como é que se mantém a coerência da mensagem? O documento aborda o risco de cada um inventar o seu próprio Deus. Essa é a tensão que o texto explora, e ele não diz que uma via anula a outra. Pelo contrário. Elas se complementam? Exatamente, elas parecem se complementar. A tradição, o conhecimento transmitido serve como as margens do rio. Ela dá estrutura, o contexto, as balizas de segurança. Ok. A experiência pessoal é o fluxo da água dentro desse rio. O documento sugere que essa busca individual é cultivada com práticas como a oração, o estudo da palavra, sempre dentro do quadro que a revelação histórica já estabeleceu. Uma coisa dá forma a outra. Entendi a dinâmica, e é aí que a coisa toda parece se conectar de uma forma muito poderosa, né? Sim, Porque o texto argumenta que, depois de Deus ter se revelado aos poucos pela natureza, pela lei, pelos profetas, tudo isso estava construindo um caminho para um momento específico, sim, um clímax. o clímax. E esse clímax é a figura de Jesus Cristo, que o texto chama de revelação suprema. Exatamente. Se a gente conectar isso com a nossa conversa anterior, o que a fonte está propondo é uma mudança de paradigma. A revelação de Deus deixa de ser principalmente por palavras ou leis. Coisas escritas em pedra. Isso, coisas ditas por profetas, regras escritas em pedra, e se torna encarnada. A revelação vira uma pessoa. O que e o quem de Deus se encontram de forma visível em Cristo. Ou seja, a ideia é que se alguém quer saber como é o caráter de Deus, a resposta mais clara e completa é olhar para a vida e os ensinamentos de Jesus. Perfeito. O texto reforça isso com umas passagens bem diretas. Cita Hebreus, que diz que Deus, depois de ter falado de várias maneiras pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. E também Colossenses, que chama Cristo de a imagem do Deus invisível. E tem a frase mais direta de todas, né? Do próprio Jesus no Evangelho de João. Quem me vê, vê o Pai. Essa é muito forte. Fortíssima. É como se ele dissesse: querem parar de especular sobre o CEO lá no último andar? Olhem para mim. O jeito que eu trato as pessoas, as coisas que eu valorizo, a minha missão, isso é um espelho direto do coração dele. Entendi. Cristo não é apresentado só como mais um mensageiro, mas como a própria mensagem. Beleza, então o argumento do documento é: a resposta final é Cristo. A pergunta prática que surge imediatamente é: como a gente acessa essa revelação hoje, 2000 anos depois? Ok. Mas aqui o autor faz uma ressalva, uma nuance teológica muito importante. Que é? Ele afirma que os evangelhos em si não são a revelação direta. A revelação é Cristo. Os evangelhos são testemunhos inspirados que apontam para essa revelação. Ah, entendi a diferença. São como 4 biografias diferentes sobre a mesma pessoa. Nenhuma delas é a pessoa, mas lendo todas, você tem uma imagem muito mais rica, quase tridimensional de quem ela era. Gostei da analogia das biografias. Cada autor tem um estilo, foca em aspectos diferentes, fala para um público um pouco distinto, mas o personagem central é o mesmo. Isso. Juntos, os retratos formam um quadro muito mais completo. Exatamente. E partindo dessa ideia de que são testemunhos ricos e complexos, o autor faz uma exortação prática. Ele adverte que é preciso estudar e não só ler esses textos. Certo. Para dar peso a isso, ele cita a instrução do apóstolo Paulo a Timóteo para manejar bem a palavra da verdade. E essa ideia de manejar bem é interessante. Não é só sobre ler, é quase como um cirurgião com um bisturi. Exige precisão e entender o que cortar, o que deixar, qual a ferramenta certa. Uhum. Uma leitura casual seria como usar um martelo de construção para fazer uma cirurgia no coração. É a analogia perfeita. O que o texto defende é que, se Cristo é a revelação máxima e os evangelhos são os principais testemunhos sobre ele, então o estudo cuidadoso desses textos é o método principal para acessar essa revelação. Não é um ato passivo, sabe? É um engajamento ativo.
que exige esforço e atenção. Sim, esforço e atenção aos detalhes. Ok. Então o caminho é definido. A gente estuda esses retratos com precisão cirúrgica. Mas para quê? É só para acumular conhecimento, para passar numa prova de teologia? Onde o documento quer chegar com tudo isso? Não, de forma alguma. O texto é bem claro que esse conhecimento não é um fim em si mesmo. Certo. Ele argumenta que o conhecimento verdadeiro exige uma resposta. E essa resposta, em uma palavra, é obediência. Obediência. Conhecer a Deus na perspectiva da fonte está diretamente ligado a viver de acordo com os ensinamentos dele. Ah, então é o famoso walk the talk. Não adianta ter a teoria toda na cabeça se na prática nada muda. O texto dá exemplos disso? Sim, ele cita o mandamento de Cristo de amar ao próximo, lá do Evangelho de João, e a ideia de uma obediência que vem pela fé, da carta aos Romanos. Uhum. E para fechar o argumento, ele menciona a frase famosa da carta de Tiago: a fé, se não tiver obras, é morta. Ou seja, a sua crença se torna visível nas suas ações. O conhecimento só é real? Só é real quando ele transborda para o comportamento. Exato. Faz todo sentido. O processo inteiro, entender o que e o quem, buscar pessoalmente e estudar a revelação em Cristo, tem que levar a uma transformação real. Isso nos leva ao último ponto do documento, que parece ser o grande prêmio de toda essa jornada, certo? A vida eterna. Isso. E a definição que o texto traz, baseada numa citação de Jesus em João 17, é surpreendente. Jesus diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Peraí, então. A vida eterna não é só viver para sempre no céu. Segundo essa definição, é o próprio ato de conhecer a Deus. Da morte, mas como uma qualidade de vida que começa agora. Agora, Sim, agora. Definida por esse relacionamento profundo e ativo com Deus. Conhecer a Deus é ter vida eterna. Não é o prêmio no final do caminho, é o próprio caminho. Uau, isso. Isso muda a perspectiva. A vida eterna seria menos sobre duração infinita e mais sobre a profundidade desse relacionamento. Exato. Uma comunhão que começa hoje e que, claro, continua depois. É uma redefinição bem poderosa. Sem dúvida. Amarra toda a discussão. O conhecimento que transforma o comportamento é em si a experiência da vida eterna. Então, para a gente amarrar a nossa análise, o material que a gente explorou hoje nos levou por uma rota bem clara. Começou separando a ficha técnica de Deus da sua personalidade. Certo. Depois, mostrou os caminhos para chegar a Ele, tanto pela tradição da comunidade quanto pela busca pessoal. Isso. E aí colocou a fibra de Cristo no centro de tudo, como a tradução mais clara de Deus para nós, acessível pelo estudo cuidadoso dos evangelhos. Uhum. Por fim, o texto conecta todo esse conhecimento a uma necessidade de ação, de uma fé que se mostra na prática. E o ponto de chegada é essa ideia transformadora de que a vida eterna não é só um destino futuro, mas a própria experiência de conhecer a Deus nesse relacionamento profundo que começa agora. Exatamente. O ponto central do material é que conhecer a Deus é um processo ativo, dinâmico e que muda a gente por dentro e por fora. Perfeito. Não é uma informação que você adquire e guarda na gaveta. É um relacionamento contínuo. É um caminho. É um caminho. E isso nos deixa com uma reflexão interessante que o próprio texto provoca, sabe? Qual? O documento destaca que temos 4 evangelhos, 4 testemunhos inspirados que oferecem perspectivas diferentes sobre a mesma figura central. Certo. Isso levanta uma questão que vai além da teologia. Como a nossa confiança em múltiplos testemunhos, que às vezes variam em detalhes e ênfase, molda a nossa compreensão de uma única verdade. Boa pergunta. E o que isso nos diz sobre a própria natureza do ato de conhecer qualquer coisa importante na vida? Fica aí a reflexão.